Boa noite, queridos. Quero saudá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu não sei se já aconteceu na família de vocês, com algum conhecido de vocês, de uma amiga que tem ali a sua roda de convivência e que está solteira. E uma outra amiga a aborda e fala assim: amiga, você já reparou no Rodrigo? Ela fala: nunca fiz ideia do Rodrigo. Mas ele é seu amigo há tanto tempo. Vocês têm tantas coisas juntos, intimidades, diversões, compartilham tantos momentos divertidos. Ele é seu amigo há tantos anos. Você já reparou nele? Você está solteira e o Rodrigo está aí. E tentando fazer uma história que, por exemplo, aconteceu na minha família. Eles se casam e foram felizes para sempre. Vocês já conheceram uma história assim? O que me ilustra essa história, que eu acho que tem a ver com a meditação que a gente vai fazer essa noite? Que muitas vezes a gente enxerga, mas não vê. E às vezes Deus usa alguém para abrir nossos olhos, e aí você... É verdade, eu vou casar com o Rodrigo. E é feliz para sempre. Pensando nisso, quero te convidar para juntos a gente ir num salmo famoso, comprido, o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119, e a gente estaciona em um verso das Escrituras, o verso 18, Salmo 119, verso 18. Eu vou ler uma primeira vez e peço que todos vocês leiam juntos uma segunda vez. Diz assim a palavra de Deus: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Todos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos fechar os olhos. Meu Deus querido, Pai amado, nós queremos te louvar, te engrandecer e agradecer pelo doce privilégio da gente estar diante da tua palavra uma vez mais, Deus. Ela é rica, ela é preciosa e o Senhor decidiu falar sim, apesar da cavalgadura que vos fala aqui nessa noite, mas o Senhor pode, Deus. O Senhor já usou outra no passado e o Senhor pode fazer isso essa noite. Peço que o Senhor capture as mentes e os corações dos meus irmãos, para que a gente, apesar de mim, a gente seja edificado pela tua palavra, pelo teu texto, por Jesus nas Escrituras. Pai, essa é a nossa oração sincera, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, versinho simples, porém denso, né? Eu dividi ele em três partes. Eu chamei de os olhos vendados, os olhos desvendados e os olhos encantados, como quem está maravilhado. Pensando nisso, nessa primeira parte, né, falando dos olhos vendados, quantos aqui têm habilitação, CNH? Vocês que têm habilitação, CNH, vocês, quando estão dirigindo, já entraram para mudar de faixa e levaram a buzinada? Como é que é o nome disso? Além de ser barbeiro, né? Como é que é o nome disso? Hã? É o ponto cego. O ponto cego é, você tem os retrovisores, pelo menos 3, né? Os laterais e o retrovisor principal. Você dá seta, às vezes você até vira para olhar, e quando você entra, ponto cego. O ponto cego, ele existe. É um ponto ali que a gente não consegue enxergar, e às vezes é um motoqueiro, é um carro que está entrando menor, ou você não viu, é o seu próprio descuido, e você aumentou o ponto cego por problemas que você está enfrentando, alguma coisa. Nós temos, o texto aqui nos garante que eu e você, nós temos um ponto cego, e talvez mais do que um. A pergunta essa noite é: qual que é o seu ponto cego? Porque o salmista está dizendo: desvenda os meus olhos. Nós temos olhos vendados. Nós somos crentes, tá, queridos? Eu sei que vocês são crentes, nós somos crentes, e louvado seja Deus por isso. Mas mesmo como crentes, nessa caminhada, eu e você, nós temos pontos cegos. Nós não enxergamos a vida toda como convém. Então, esse clamor do salmista poderia ser o meu e o seu clamor, como quem reconhece que está tudo bem, pero non mucho,
Pode melhorar, porque há um ponto cego. Eu estou dirigindo, eu tenho carteira, tá tudo certo. Só que cuidado, porque pode ter na minha e na sua vida um ponto cego. Uma convicção que a gente tem é que se a gente tentar pensar um pouco mais filosoficamente, né, sobre o mal, tá? O mal existe. O mal existe, ponto. Você sabe que o mal existe. Você encontra um padre pedófilo, você encontra um pastor ladrão, você encontra um pai negligente, você encontra um povo corrupto. O mal existe. De todas as religiões que existem, nenhuma dá conta de explicar a origem do mal. Elas tratam o mal dele para frente. A partir do mal que existe, eles tratam dela. Por exemplo, no budismo, o mal é um negócio meio que gelatinoso. Você, na luta para esvaziar sua mente, na evolução pessoal, esse mal existe. Mas como é que ele surgiu? De onde que ele vem? Onde que ele nasce? Eles não explicam. Se você vai para o islamismo, também ele parte do mal existente. Há mal. Há uma maldade no mundo. Então cabe a você dominar, você fazer o bem ou o mal. E no islamismo, se você faz o bem ou o mal, no final vai ter uma balança. E se você fez mais bem do que mal, você vai ver lá. Senão, você não vai. Deus falso. Deus que está dependendo de você, tem uma performance para poder alcançá-lo. O cristianismo é a única religião que explica a origem do mal. Por que tem mal no mundo? Então, o cristianismo é a única religião que existe, que explica. Ele volta na queda, e ele explica, tem uma grande doutrina que explica isso, o nome é forte, que chama depravação total. Queridos, nós somos depravados. Que palavra forte é essa? Pois há uma doutrina dos nossos pais da igreja que explicam a minha e a sua natureza, que nós somos totalmente depravados. Como é que é isso, Carlitos? Está desconfortável ouvir. Calma. A ilustração que os teólogos usaram no passado é como se fosse de uma dinamite. A dinamite ela tem o potencial de explosão, mas se você não acender a dinamite, ela não explode. Porém, nela mesma, ela tem potencial de causar um estrago. Eu e você, nós temos potencial de fazer muita coisa esquisita. Veja que às vezes você tem uma pessoa que ficou casada há 25 anos e tudo bem. E estava tudo bem durante 25 anos. De repente ele me trai, a esposa dele, com uma mulher, e fala, nunca fez isso. Sempre esteve dentro dele, por causa desse potencial do mal, de pecar. Eu e você, nós somos totalmente depravados. Não há nenhuma área da minha e da sua vida, por causa da queda, naquele dia que o nosso representante capital comeu do fruto proibido, fez exatamente o que não podia fazer, o mal entrou na história. É a origem do mal. O mal entrou na história e eu e você, a gente luta com isso. As nossas emoções são corrompidas, são depravadas. As nossas ações, as nossas motivações, às vezes eu posso estar, e já falei isso com vocês, pregando aqui por motivações tortas, para a minha glória e não para a glória de Deus. Porque você precisa desconfiar de você mesmo. Lemos aqui, o pastor passou para a gente na liturgia, para a gente ler, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, porque nós temos esse potencial do mal. Nós temos esse ponto cego enquanto a gente está tentando viver essa vida, como cristão e como crente. O nome que os teólogos dão para a gente, nessa história da origem do mal, é a queda. Todos vocês sabem disso, né? A queda. Se você for bem infantil, na explicação do texto, se você está na sua altura e você cai da própria altura, você cai no chão. Então você tem um ponto de vista, eu estou vendo vocês nessa perspectiva, mas se eu levo uma queda, se eu caio, eu passo a vê-los dessa perspectiva. Eu vejo mais baixo. Se você cai com o rosto no chão, na lona, então eu passo a ver só os pés de vocês. O que aconteceu comigo com vocês? Os teólogos dizem, a queda. No dia em que os nossos primeiros pais desobedeceram à vontade de Deus, nós tínhamos um ponto de vista alto, que a gente enxergava a vida sim, e de repente a gente caiu. O jeito que eu e você, nós enxergamos a vida pelos pés. A gente não enxerga a vida pelos nossos próprios olhos, com a perspectiva que deveria. E qual a solução disso, Carlitos? Da onde que eu posso enxergar? Tem alguém que está de pé, que nunca caiu, que tem uma visão aérea. Os drones têm sido um sucesso. Por quê? Porque eles sobem e fazem a imagem aérea. A imagem aérea fazem chácaras ficar mais bonitas, fazem casas ficar mais vistosas, fazem o seu casamento parecer ainda mais glamuroso, porque agora as imagens são aéreas, pois o nosso Deus tem essa imagem aérea. Há um texto em Isaías 55:9 que diz assim, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O nosso Deus não caiu. O nosso Deus está de pé
e vê a vida por cima, ele entende a minha e a sua história, e ele enxerga de onde que é. Onde você vê pé, ele fala, tem uma pessoa sentada aí, Carlitos, e é o fulano de tal, e ele tem tantos anos, e ele está passando por tal problema, porque ele vê de cima, ele vê os corações, ele vê a realidade como ela é, ele criou a realidade, mas nós não. É como a gente falou aqui dos versinhos, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Há o Salmo, que eu sempre cito para vocês, porque ele é forte para mim, que é o Salmo 19, 12, que diz assim, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Para mim é humilhante demais, é forte demais esse versinho. Porque o salmista está pedindo, quem há que pode discernir as próprias faltas? Olha o nosso ponto cego aí. A gente precisa descer da nossa soberba espiritual de achar que está tudo bem, porque não está. Do jeito que a gente enxerga, a gente está enxergando parcialmente. Clama aquele que enxerga totalmente para conseguir iluminar os nossos olhos e a gente passar a enxergar do jeito que ele enxerga, podendo perdoar quem está merecendo, podendo caminhar uma milha a mais com quem está merecendo, ou às vezes com quem não está merecendo. Mas aos olhos de Deus é para fazer assim, é para perdoar 70 vezes 7, é para andar a próxima milha. Já deu tudo, tira agora a capa e dá também, esse é o jeito de Deus. Queridos, qual que é o risco desse tipo de vida que a gente pode levar dos olhos vendados, né? Olhos vendados. O risco é, por exemplo, uma frase que ficou famosa, meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Ou seja, eu decido o que é melhor para mim. Se você caminhar nessa vida somente pelo conselho da sua própria cabeça, você vai pirar, irmão. Você vai pirar. Não anda pela sua própria cabeça. A sua cabeça não é a vara de medir. Se a gente for pensar nisso, né, e o pastor também leu aqui no Salmo 139 e falou na liturgia, enquanto ele orava, ele falou, por exemplo, o risco então é eu interpretar a vida a partir do que eu decido. Meu corpo, minhas regras, eu é que sei o que é melhor para mim. Mas nós temos um ponto cego. Qual que é o risco disso? Vou tentar pensar com vocês aqui. Você conhece tudo? Tudo? Tudo não, Carlitos. Você conhece Brasília? Conheço. Você já viajou parte do mundo? Já? Quantos países? 75 países? Você conhece muito. Mas são quantos países? Você já conhece o planeta todo? Você conhece todas as pessoas? Você conhece todas as teorias? Você conhece todos os livros? Você conhece todo o conhecimento que está disponível? Se você não conhece todo o conhecimento que está disponível, o seu conhecimento é limitado. Você não experimentou o tanto de informação que tem disponível e você está julgando pelo pouquinho que você tem. Você terminou a 8ª série, você terminou a 3ª, você tem a PhD. É muito pouco, irmão. Especialmente PhD, que você vai na cabeça da agulha, né? Você especializa um tema para poder expandi-lo. Você não conhece tudo. Isso acontece, por exemplo, com quem é ateu. Fazendo um parênteses aqui. Quem é ateu, ele fala, não tem Deus, mas é muita soberba, não tem Deus? Você já andou o universo todo? Você já foi para outro planeta? Você já mergulhou no mais profundo do mar? Você consegue subir mais alto no céu? Você leu toda a literatura? Você conhece todo o jeito de pensar? Como assim não tem Deus? É você que decide que não tem Deus? E o ateu, dizem os teólogos, a própria referência dele para negar Deus é o próprio Deus. Ateu. Teu é Deus, né? Não Deus. A referência dele é o próprio Deus. E houve um dia que eu vi um meme, né? Se o ateu não acredita em Deus, quem é esse Deus que ele não acredita? Foi a pergunta que fizeram para o ateu. Se você não acredita em Deus, quem é esse Deus que você não acredita? Porque a referência é sempre o próprio Deus. Por que é o risco, então, eu ir pela minha própria cabeça? Primeiro passo, você não conhece tudo. Segundo passo, você sempre existiu? O mais velho aqui nessa igreja talvez tem 100 anos. Mas o pessoal que eu estou vendo tem no máximo 35 hoje, né? Então, que tanto de anos que você viveu até aqui? O tanto de vida que você tem, você conhece tudo o que aconteceu na história? Se você tem 35, 55, 65, 75, 95 anos, com 95 anos de vida, você entendeu tudo o que tem nessa vida? Mas que beleza, soberba. Você viveu antes, você viveu o começo, você viveu o final, e depois que você morrer? Na época dos nossos pais não tinha penicilina, agora tem câncer, tem anestesia, o foguete está dando ré, irmão. Muita coisa está acontecendo. A piada não serve mais. Agora as coisas estão evoluindo. E quanto tempo depois? Então você não existiu por todo o tempo, você não pode dizer que eu conheço, eu vou pelo meu jeito. Ou ainda, estou falando de conhecer tudo, de estar em todo lugar, ou poder de tudo. A gente pode qualquer coisa? Tem tanta coisa que a gente não pode. Qual a referência que eu estou fazendo?
o pastor citou, o único que é onisciente, conhece tudo, onipresente, esteve desde o começo, estará o tempo todo, estará até o final, é Deus. E o único Deus que é onipotente é o nosso Deus, que pode fazer qualquer coisa, qualquer coisa. Inclusive, abrir a minha mente e os seus olhos para que a gente entenda a vida a partir do jeito que ele está ensinando. O risco é, vai pela sua cabeça, mas é muito pequena a sua cabeça. Mesmo com o tanto de literatura que você tem, que é importante ter, mas ela é limitada. Aqui o meu pedido, junto com o salmista, é tenta reconhecer que não está tudo bem. Ainda que esteja bom, pode ser muito melhor, porque há sempre um ponto cego na minha e na sua vida. Dá vontade de pintar, talvez, na palma da minha e da sua mão, o sistema solar. Porque aí, para você ter a arrogância de falar assim, eu conheço a vida como a palma da minha mão, você vai ter que conhecer todo o sistema solar, conhecer tudo que tem. Talvez as galáxias, algumas coisas, porque é uma soberba que a gente tem. Eu conheço, isso é como a palma da minha mão. Não, não é. Não, não é. Há um ponto cego em mim e em você, e a gente não sabe de tudo. Há uma história que é forte para mim também, eu tenho repetido ela para mim e para as pessoas, que é aquele episódio do carcereiro. Agente penitenciário, trabalhava na prisão e tinha que cuidar dos presos. E no plantão dele daquela noite, chegaram 2 presos muito interessantes, muito diferentes, que ao invés de murmurar, eles cantavam enquanto preso estavam, e a função do carcereiro é manter o cárcere fechado, não deixar ninguém fugir. E naquela noite houve um tremor enquanto aqueles 2 homens louvavam, e as portas se abriram. E o carcereiro, que tem por função manter gente presa, pensou, com as portas abertas, todo mundo foi embora. A casa caiu, eu estou perdido, vou perder meu emprego, vou ser envergonhado, não tem solução para mim. Diz a história que ele saca a espada e ele vai tirar a própria vida. Pausa. Na cabeça do carcereiro, com a cognição que ele tinha, com o tanto de anos que ele tinha, com a experiência que ele tinha de agente penitenciário, com analisando a vida do ponto de vista dele, ele falou assim, não, ele tinha família, mas na frente no texto a gente vê isso. Ele falou, não tem solução para mim. A solução é tirar a própria vida. E eu sei que eu estou falando com gente que já pensou isso. E eu me junto a você. O dia que você estava dirigindo numa estrada e você falou assim, o melhor é jogar esse carro na ribanceira. O melhor é sem mim nessa vida. Porque você vem pela sua cabeça e fala, isso é o melhor. Se eu saio de cena, tudo funciona. E eu fico livre dessa angústia. Nessa noite em que o carcereiro, pela cabeça dele, falou, eu vou tirar minha própria vida, Paulo grita e fala, não te faças nenhum mal. Para, não faça isso. E a história é linda, maravilhosa, porque ele para, ele fala, o que eu faço? Creia para ser salvo. E diz a história que ele e toda a casa dele se converteram. Glória a Deus, queridos. Porque não é parábola, né? É uma história real. Glória a Deus. Ele e toda a casa dele tiveram uma vida nova. Queridos, se eu e você, nós estamos ou não conhecendo um ponto cego, ou conhecendo um ponto cego, nós somos engolidos por ele, e pela sua cabeça você fala, não tem jeito. Não tem jeito para o país, não tem jeito para Brasília, não tem jeito para minha família, não tem jeito para o meu filho, não tem jeito. Sai da sua cabeça. Tem um jeito de pensar fora de você, muito maior, com mais conhecimento e mais opções. Você não conhece todas as opções. Você já tentou assim? Você já tentou assim? Você já tentou assim? Tem muito jeito de tentar. Vai para uma cabeça mais inteligente, vai para uma cabeça melhor do que a sua, que ele pode te ajudar a fazer isso. Amém, queridos? Então a primeira lição foram os olhos vendados. A gente reconhecer que tem esse ponto cego. A segunda lição são os olhos desvendados. Desvendados. Na minha família, a gente tem uma expressão que a minha cunhada inventou, que quando a gente está jantando, às vezes ela fala assim, musgo no muro. Quando ela fala musgo no muro, vocês entendem o que é musgo no muro? Entendem? Eu achei que era só da minha família. O musgo no muro é dente sujo. Porque o dente sujo, você está aqui contando vantagem, rindo, falando piada, sei lá, feliz da vida. E seu dente está sujo, irmão. E aí a pessoa com muito jeitinho fala, musgo no muro, musgo no muro, musgo no muro. Ei, Zé, seu dente está sujo. A Nanda fala para mim isso direto, o dente está sujo. Aí você perde um pouco a graça. Pior do que o dente sujo é quem tem bafo. Quem tem bafo nunca sabe que tem bafo. Precisa alguém com coragem, que esse ama, tá? Precisa alguém com coragem, intrepidez, ousadia, sagacidade, falar assim, irmão, você está com um bafo, tá aqui um house, tá aqui uma bala soft para você. Chupa esse saco de 7 Belo aqui, que parece engoliu o esgoto, né? Porque o bafo
você não percebe, tá? Ele é esse ponto cego. O que eu estou tentando dizer aqui com vocês, né, nessa segunda lição, que me parece que está no texto, o pedido do salmista, ele reconhecendo que os olhos deles estão vendados, ele fala, desvenda os meus olhos. É preciso que alguém, como a gente falou, fora de mim, desvende os meus olhos e me conte que não está tudo bem. Não está tudo bem. Por exemplo, o livro de Apocalipse, para a gente, em português, chama Apocalipse. Em inglês, chama Revelation, que quer dizer revelação. No sentido de, isso aqui está coberto por um pano, e eu tiro o pano mostrando o que tem aqui por baixo. Revelação. O que é o Apocalipse? É Deus revelando as coisas que iam acontecer para João falar para a gente. E aí ele escreveu o livro de Revelation, de Apocalipse. Ele está revelando as coisas que iam vir. Quem revelou? O próprio Deus, porque João não está no futuro, não sabe o que ia acontecer. Então Deus revela dizendo, olha, os últimos dias serão assim. E ele revela as coisas, ele desvenda o futuro. Quem desvendou João? Não, o próprio Deus. Aqui a lição é essa. Às vezes, eu e você, a gente pensa coisas do nosso ponto de vista. Aí vem Deus e revela e fala, não é assim, não é assim. Por exemplo, eu citei Apocalipse, há uma igrejinha de Apocalipse, chamava Laodiceia, e ela era muito soberba. A igrejinha se achava. Diz o texto, pois dizes, a igreja dizia dela mesma, eu sou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes, aí Deus revela, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Toma distraído. Ela achava que era rica e abastada, que não precisava de coisa alguma. Vem Deus e fala, você é infeliz, você é miserável, você é pobre, você está cego e você está nu. Deus precisa revelar a mim e a você quando não está tudo bem, e do seu ponto de vista você fala, estou rica, está tudo bem. Não está. Não é sobre ter dinheiro, é sobre outra coisa. E Deus é quem revela. É da natureza de Deus revelar as coisas. A gente já conversou sobre isso, que também é a única religião que tem uma explicação racional para o começo de tudo. Como eu falei, às vezes você vai vivendo a vida, a minha pergunta é, como que começou a vida? Como que tudo começou? Aonde que é o ponto zero? Qual a religião que explica melhor como é o ponto zero? Uma explosão, mas tudo que explode só destrói. Ou uma coisa entregue a si mesmo por bilhões de anos, mas se você pegar Hiroshima sozinho, ela não se refez sozinha. Se você pegar lá a Rússia, onde foi aquela, esqueci o nome, Chernobyl, se você deixar Chernobyl entregue a si mesmo, os prédios não se reconstruem. Não espera bilhões de anos que ele vai ficar melhor. É musgo comendo, mato crescendo e o trem espalhando. Não melhora. Então a única teoria racional que a gente crê é que uma coisa para ser feita boa, se eu encontro um objeto aqui, com o sentido, com o detalhe, sofisticado assim, eu não posso acreditar que isso aqui veio de uma explosão, irmão. Que foi explodindo e esse canudo fez aqui, e foi chegando e ficou água aqui, e é álcool, isso aqui funciona assim. Não tem lógica isso. Alguém fez isso aqui. Aí você vê uma vida sofisticada como está, quem revelou a vida? Foi o próprio Deus. Ele fez a coisa como está. É muito sofisticado. Está tudo dentro de uma bola azul, irmão. Está tudo dentro de uma bola azul há muito tempo, girando, e ninguém está tonto. E está todo mundo vivendo. Alguém fez isso. Deus é quem revela. Ele revela. Ele se revelou na criação, de modo natural, e nas escrituras, de modo especial. É ele que se revela. É Deus que se revela. Ele pode fazer isso e ele está mostrando que ele sempre fez. Ele fez isso na criação, ele faz isso na palavra e na encarnação, que nós falamos aqui. Que na plenitude dos tempos veio o Senhor Jesus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu já falei para vocês aquele exemplo que eu gosto de dar, ele é didático para mim. Se eu estou lendo Shakespeare, Romeu e Julieta dentro da história, jamais irão saber quem é Shakespeare que está escrevendo a história. Jamais vão saber. Eles estão só vivendo a história naquele romance delicado deles, Shakespeare. Mas se Shakespeare decide entrar na história e virar um personagem, talvez Romeu e Julieta falassem assim, você que está escrevendo a minha história, e você entrou aqui. Não tem lógica isso não. É exatamente o que acontece comigo e com você. Nós estamos vivendo uma história e a gente jamais saberia quem Deus é, a não ser que ele se revelasse. O que o nosso Deus fez? Ele entrou na história. É o nosso Natal. Ele se fez um menino. Ele nasceu num curral. Ele foi parido por uma mulher. Ele teve um pai carpinteiro. Ele era o próprio Deus, feito um homem, e foi crescendo e viveu a vida que eu e você precisava viver. E ele está falando assim, eu sou Deus. Ele está falando para vocês essa noite, eu sou
Deus, Jesus é Deus. Simples assim, ele entrou na história. Mas você coça a cabeça, como Romeu e Julieta, dizendo assim, como assim? Você está aqui na história, você entrou na história. Eu sou Deus. E ele mostra, por milagres, por grandes coisas, dizendo, eu sou Deus. Estava escrito lá atrás, eu sou o Cordeiro. Lembra dos sacrifícios que eram feitos? Eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O que eu estou querendo dizer é da natureza de Deus se revelar. É Ele quem se revela. Como eu falei, da nossa perspectiva, normalmente, você pensa, não tem solução. Eu falei a história do carcereiro, mas você pega outros homens de Deus que pensaram na morte. Elias pensou na morte. Depois de ter sido muito usado por Deus, estava numa angústia profunda e pensou na própria morte. Jó pediu a própria morte. Desanimou de estar vivo. Jonas pediu a própria morte. Gente crente, que do ponto de vista deles, é razoável isso, Jonas? É. Por causa de uma sombra, de uma planta na cabeça dele. Da perspectiva dele, era para ninivitas não se converterem, e ele queria uma sombra para a cabeça dele, ele queria tocar para Jope, e não quero ir para Nínive, de jeito nenhum. Mas Deus entra na história e se revela num peixe, com ele, numa rama, que fez a sombrinha na cabeça dele, para ver se traz a lucidez de Jonas. O livro termina sem ter resposta. Eu pergunto, qual que é a sua resposta? Vai seguir com a sua cabeça, ou vai permitir que nessa noite, quem sabe, a partir das Escrituras, Deus desvende os meus e os seus olhos, para a gente enxergar a vida de um jeito diferente. A minha pergunta é, Carlitos, Deus consegue fazer isso? Desvendar os nossos olhos? Aí a gente pode pegar, né, as histórias, como eu falei, Deus, para provar que ele era Deus, ele fez milagres. Então você pega um cego como Bartimeu, que cego, né, Bartimeu, e clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus fez o cego Bartimeu voltar a viver. Deus pode desvendar os nossos olhos? Pode. Ele trouxe a vista ao cego Bartimeu. Ou aquele menino cego de nascença também, que era cego de nascença. Deus deu a visão para ele. Ou dois cegos que estavam juntos, e tem tantas histórias. Ou o próprio Paulo, que ainda Saulo, na conversão dele, né, os nomes dele, Saulo, Paulo, na conversão dele, diz que quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, revelou-se, Deus se revelou a Saulo. Não foi Saulo que estava atrás de Deus. Paulo estava querendo ir matar crente. E Deus interrompe ele. Diz a história que caiu do cavalo. Na Bíblia não fala cavalo, mas a gente imagina que ele estava a cavalo. Ele tem um encontro com aquela luz. Quem é esse? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Deus se revelou a ele. O próprio Jesus se revelou a ele. O que aconteceu? Ele ficou cego. E diz a história que o povo fala com Ananias. E Deus manda Ananias ir lá falar com ele. E acaba de pregar para ele. E caem como que escamas dos olhos dele. Deus tem poder. Estou perguntando se Deus consegue. Carlitos, eu estou entendendo que eu tenho um ponto cego. Meus olhos podem estar vendados para algumas coisas. A minha pergunta é, no meu caso, tem solução? Deus pode abrir os nossos olhos, mas com tanto de cego que Deus abriu os olhos, com tanta gente crente que ele abriu os olhos, por que no seu caso ele não vai fazer? Por que no seu caso é impossível? Por que no meu e no seu caso não tem jeito? Ele pode, a partir das Escrituras, iluminar o meu e o seu entendimento para que a gente compreenda todas as coisas. Não é a gente que compreende pela nossa própria força. Não é a gente, tá? Eu separei outro versinho aqui que é a prova disso, que diz assim, então Jesus lhe afirmou, a Pedro, né? Bem-aventurado és, Simão Barjonas, Pedro, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Quando ele perguntou quem era Jesus, o pastor pregou, né? O sermão aqui sobre quem era Jesus. Então ele fala, né? Tu é o Filho de Deus. Ele fala, isso não veio de você, não é carne e sangue. Foi eu, meu Pai, que te revelou. Deus pode desvendar, revelar um entendimento maior para mim e para vocês. Queridos, como que Deus faz isso? Pelo que a gente vê das Escrituras, pode ter mais formas, tá? Como que Deus faz isso? Me parece que pelas Escrituras, pela soma dos versos que a gente tem aqui, o jeito normal que Deus nos desvenda os olhos é pela pregação, pela palavra, e eu chamei de parceria, tá? Pela pregação, porque são todas as vezes que o evangelho é pregado, Deus decidiu falar assim, ele prega o evangelho para mim e para você, e isso causa um pipoco aí no meio do seu coração. Abre os olhos. Por exemplo, Paulo foi pregar no lugar que Lídia estava lá com as meninas orando. Elas foram para uma reunião de oração na beira de um rio. E Paulo foi, que Paulo é pregador, missionário, queria pregar. Ele chega e prega. Diz o texto que a mulher chamava Lídia, vendia púrpura, o negócio dava dinheiro na época dela, ela vendia púrpura. Paulo vem e prega. Diz o texto lá em Atos que Deus
abriu o entendimento dela para ela entender o que ele estava pregando. Porque Deus é quem revela. Como que ele faz? Através da pregação. Todas as vezes que você prega para um filho seu, parênteses, hoje eu dei aula com a Nanda lá na sala de crianças, os filhos de vocês estão comendo Bíblia com farinha. Os meninos sabiam todos os versículos. A gente perguntando histórias de todo o semestre, que a gente, mais a Nanda e a Pri e o Regis que lecionaram com eles, histórias do começo, que nós contamos, história do passado, do presente, fazendo a gincana, a molecada sabia tudo, eu fiquei envergonhado. Teve um que fez uma pergunta para mim assim, uma hora, mas o Saul, ele era o filho caçula? Acho que foi isso que ele perguntou. Eu falei, você me apertou, não sei se era caçula não. Aí fui no Google para saber quantos filhos Davi teve, quem que era o Saul naquela filha. Eu falei, Salomão, perdão. E fiquei naquela luta, porque os meninos estão sabendo Bíblia. É pela pregação que o entendimento abre. Não para de pregar para o seu próprio coração, para quem precisa, para as crianças, para qualquer um, porque é assim que Deus desvenda as coisas. Quando não é pela pregação, pregada, é pela palavra lida. Tem um exemplo fora das Escrituras, mas é histórico, que é o próprio Lutero, que vocês conhecem. Ele já comia a Bíblia com farinha, ele já lia muito, só que ele lia com os olhos vendados. Ele não entendia toda a Escritura como era. Ele achava que era pelo esforço da obediência dele que ele confessava pecados, voltava lá e confessava, faltou esse, insistindo, porque ele achava que era por essa obediência que ele ia ter liberdade. Então ele não conseguia. Mas foi lendo as Escrituras que ele um dia teve a mente iluminada e falou assim, o justo viverá pela fé. Acabou. E muda toda a história e desemboca aqui na nossa igreja, a igreja protestante, e é por isso que a gente está aqui até hoje. Como que foi? Nas Escrituras. Vocês conhecem a história de gente que lendo a Bíblia converteu? Eu que gosto de perguntar a história de conversão, dos missionários que eu visito, algumas vezes eles falam assim, eu estava lendo a Bíblia sozinho e Deus se revelou a mim. Como que Deus se revela? Deus que pode se revelar pela pregação, pela palavra, leitura da palavra e pela parceria que eu chamei. Tem um caso também interessante que vocês se lembram, que é o caso de Davi. Ele comete um pecado atroz e aí Deus usa o amigo dele, Natã. Lembra da história? Que Natã vem e conta uma história para Davi e depois, storytelling, né? Ele conta uma história e depois põe Davi dentro da história, dizendo que o homem, né, só tinha uma ovelhinha, o outro tinha muitas, e como que alguém vem e pega exatamente um que só tinha uma ovelhinha para fazer um churrasco, ele fala, um homem desse merece morrer. Ele fala, homem é você, homem é você. Então, Deus pode usar a mim e a você numa amizade, numa sinceridade, de às vezes você ser desafiado a não falar só o que convém. Eu já falei para vocês, eu tenho essa luta desse pecado que é querer estar bem com as pessoas, agradar as pessoas, e muitas vezes você não fala o que precisa falar. Você fica bem, mas a pessoa está mal, está no buraco. Você precisa falar o que a pessoa precisa ouvir. Não está tudo bem, sua vida está esquisita. Não está normal esse jeito que você está vivendo. Eu enxergando daqui, você não está tudo bem. Você precisa reavaliar a sua vida. Se você tiver alguém aqui na igreja para dar essa palavra, você precisa dar. Porque às vezes é nessa comunhão de você amar o próximo que Deus pode usar a sua fala, a sua intervenção, para desvendar os olhos de alguém que está precisando. Amém, queridos? Amém? Essa doutrina que a gente está falando aqui é a doutrina da iluminação, tá? Ela é a doutrina sofisticada, a doutrina da iluminação. É como se eu entrasse nessa igreja e ela tivesse com as luzes todas apagadas, toda escura. Como que eu vou admirar uma catedral, os vitrais, se está tudo apagado? É preciso que a luz seja acesa. Isso que Deus faz. Pela pregação, pela palavra, pela amizade um com o outro, baseado nas Escrituras, Ele pode acender a luz e você fala, meu Deus, é bonito demais. Que igrejinha foi essa? Vocês que fizeram? Não, foi Deus. Porque a gente não dá conta de fazer isso aqui. Ele pode iluminar a minha e a sua mente. Amém, queridos? Olhos vendados, olhos desvendados. Última lição, e a gente termina. Olhos encantados. Eu chamei assim, né? Se a gente for comparar, a gente falou da revelação natural, as coisas criadas, a revelação especial. Se a gente for comparar, né, essa sofisticação da revelação, desse Deus que desvenda, que revela, se a gente partir das coisas naturais, vê se você acompanha meu raciocínio. Então Deus revela as coisas. Ele se revelou na criação. Foi Ele que fez todas as coisas. Então, se você analisar a criação que Deus fez, se a gente for do micro para o macro, tá? Então, se você pensar na criação que Deus fez, se você pensar no seu corpo, se você pensar em mitocôndrias, lembrou da aula aí, irmão? Mitocôndrias, complexo de Golgi, lembrou aí? Que tem complexo até no nome, é muito complexo. De fita DNA, que diz que se esticar dá volta em planeta, o código genético, que
está dentro do meio do seu corpo, diz que se juntar dá volta. De tanta, são fitas que tá cor do cabelo, o seu jeito, a sua feiura, está tudo ali. No micro, tá? Das coisas muito pequenas que a gente nem vê, mas sabe que tem pelos estudos. Se você vai para insetos, tem um inseto que chama louva-a-Deus, sofisticadíssimo. Já viram louva-a-Deus? Parece planta, as pernas esquisitas. Parece um ET, um negócio diferente. Ele não sabe como é que é. Deus que fez o inseto. Já viram um besouro? Já viram uma abelha? É muito sofisticado. Dizem, eu fiquei sabendo que é fake, né? Que não tem na NASA a foto dessa abelha, que fala que tem uma foto lá na NASA de uma abelha, porque a abelha não foi feita para voar. Dizem que não tem essa foto lá. Mas a frase, eles falam que cientificamente a abelha não foi feita para voar. Não tem aerodinâmica ali para ela voar. Mas Deus fez ela voar. Toma, distraído. E ela voa. De quebra, ela ainda faz mel. Toma, distraído. E diz que os chineses, porque estou falando de coisas pequenas, estou falando de insetos super sofisticados. Me diz de um vagalume. Explica um vagalume, irmão. E dizem que os chineses querem fazer um cruzamento de vagalume com abelha para produzir mel de noite, de noite, de noite. Porque chinês é uma raça complicada, né? Se a gente sai do micro para o macro, as coisas grandes, pensa na sofisticação das coisas que Deus revelou. Vocês já viram uma sequoia? Uma sequoia, talvez, metade dessa igreja aqui vai precisar da mão para abraçar uma árvore. Uma árvore que veio de uma semente. Tamanho de uma semente. Não tem semente. Semente de árvore grande é semente grande? Não, é semente. De uma semente nasce uma sequoia que gasta 30 pessoas para abraçá-la toda e sobe lá nas alturas. Que nem um macaco chega, que precisa de balão de oxigênio para chegar naquele topo lá. Sequoia. Falando das coisas micro, estou falando das coisas macro. Se você pega os grandes seres, é porque a gente acostumou, tá? Porque os meninos, quando veem um dinossauro e fala que teve, eles pensam uma piração. Mas o elefante é tipo um dinossauro? Mas que bicho que é aquele? Aquele elefante. As coisas grandes, quem que fez aquilo ali? Como que Deus se revela no pescoço da girafa? Como é que engole aquilo? Como é que bebe água? Abre as pernas, baixa a cabeça, um negócio desengonçado. Deus fez para falar assim, eu sou desse jeito. É desse jeito que eu faço. Falamos das coisas pequenas, falamos das coisas grandes. E se for para as coisas imensas de um planeta? Estou falando da revelação de Deus. Ele se revela na criação. Um planeta, os rios, os mares, os peixes, os planetas, as estrelas, o sistema solar. Vamos para o macro, as coisas grandes. Se há uma sofisticação encantadora, queridos, eu e você, nós somos feitos para o belo. Tá? Tem você dar aquela olhada para o rapaz que passa, que é pecado. Tá? Aquela torcida de pessoas que você dá, minha filha, e falou lá em casa, isso é pecado. Mas a parte boa disso, por causa da queda, tá? Mas a parte boa disso é porque eu e você, nós somos feitos para o belo. E seu marido é feio, né? Como é que faz? Porque o belo, ele atrai. E tem gente que, às vezes, querendo espiritualizar, diz assim, você não pode se arrumar e bota na conta da vaidade. Pois Deus arrumou a natureza toda. Flor é bonita, o dia é bonito, o céu é bonito, a flor é bonita, a árvore é bonita, o mar é bonito, o peixe é bonito, tudo é bonito. Aí o cristão tem que ser feio? Dá um jeito aí, irmão. Melhora a sua cara, né? Porque nós somos feitos para o belo. O belo atrai, o belo é aplaudível, o belo é muito legal. A gente acha bonito as coisas boas. E Deus fez todas essas coisas na criação e elas nos encantam. Estamos falando de olhos encantados. E estou falando da revelação natural. Então, se eu tinha olhos vendados, Deus tem poder para desvendar os meus olhos e, uma vez desvendados, as maravilhas da tua lei. Porque é maravilhoso. Mas a gente nem falou da lei ainda. A gente falou da criação. Se você vai para a revelação especial, que são as escrituras, ela tem simplicidade e complexidade, né? Porque ela é muito sofisticada. Você pode contar histórias para crianças, falando de Adão e Eva. Você pode falar de Jonas. Você pode falar de Davi e Golias. As histórias todas que a gente conta. Falar de parábolas. Você pode falar, né? Sempre foi fácil o jeito de Deus falar. É muito simples, mas é também encantadora. Uma parábola de 2 filhos. Uma parábola do bom samaritano. Uma parábola de uma pérola. Você tem livros poéticos, você tem cantares, você tem Eclesiastes, você tem provérbios, você tem salmos, você tem Malaquias, você tem Apocalipse. É muito sofisticada, é muito linda. E aqui o desafio é Deus abrir os nossos olhos para a gente se encantar com as maravilhas da tua lei. Porque se nas coisas naturais isso é belíssimo, por que você acha a Bíblia enfadonha? Porque os seus olhos ainda estão vendados. E ele pode desvendar para você vir para isso aqui e falar assim, eu não acredito. Estava aqui a resposta. É isso aqui que vai salvar meu casamento. É isso aqui que vai acalmar a minha alma. É isso aqui que agora, mesmo eu tendo ganhado dinheiro, eu ainda estava inquieto, não era sobre dinheiro. Era sobre ter paz em Jesus. Era sobre isso aqui. Nas Escrituras, eu e você, a gente pode descobrir tanto essa simplicidade
como muita coisa sofisticada. Por exemplo, as estruturas das doutrinas que a gente confessa, né? A depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível, a perseverança dos santos. Isso tudo está em Romanos, está em Gálatas, está em Efésios. Ou seja, ela é simples, mas ela é sofisticada. O convite aqui é olhos encantados, contemplar as maravilhas da tua lei. Que você acorda um dia, tristinho, e você abre a Bíblia, o seu devocionário, e lê um versinho, e você fala, Deus, parece que foi escrito hoje e para mim, parece que a tinta está fresca, que o Senhor falou comigo. Eu já contei para vocês essa história da senhorinha que tinha do lado do versinho dela, dos versinhos da Bíblia, tinha às vezes a letra L e às vezes a letra V, e às vezes LV, né? E alguém viu a Bíblia dessa senhorinha e falou assim, o que quer dizer letra L? Ela falou, lido. Então esse verso está lido, essa parte foi lida. E o V, vivido. Isso aqui eu experimentei, botei na prática. É isso, as escrituras não basta você conhecer. A hora que você sofre com ela, ou se diverte com ela, ela vira um negócio seu pessoal, ninguém tira mais. Tem gente que entrega a vida por causa dessas escrituras, por causa de Jesus. Queridos, mas eu queria encaminhar para o final, para não cansá-los, estou vendo gente já piscando comprido. Esse descortinar da visão que Deus pode fazer e pode encantar os olhos, vai causar uma mudança de como você encara a vida, tá? A gente falou de parábolas aqui. Há uma parábola que o Senhor Jesus conta que um homem ele negociava pérolas, vendedor de pérolas. E disse que ele achou uma pérola de grande valor. E aí, quando ele viu essa pérola de grande valor, ele falou, agora. Disse que ele vende tudo o que tinha para comprar essa pérola de grande valor. Pensa comigo, entra na história. Ele tinha tudo, o tudo que ele tinha lá, porque ele disse que vendeu tudo. Então pensa um tudo dele, né? O tudo nosso às vezes é menor, o dele poderia ser maior. Ele tinha o tudo. Se fosse, por exemplo, um Jó era rico demais, né? Então não sei que tanto, mas ele mexia com pérolas, que era muito caro. Então ele devia ter outras pérolas. Ele diz a história que ele vende tudo porque ele encontrou uma pérola de grande valor. Então, na comparação que ele fez, ao encontrar aquela pérola, os olhos deles foram desvendados por valor daquela pérola, que faz ele olhar para as outras coisas e falar assim, não quero mais. Vende tudo porque eu quero essa aqui. Quando você tem um encontro pessoal com as Escrituras e ela encanta os seus olhos, tem poder para causar exatamente isso. É você olhar para as coisas que para você eram muito valiosas até então, mas com os olhos encantados, você fala esterco. Isso aqui é passado. Isso aqui não é importante para mim mais, porque agora eu descobri uma pérola maior. Eu descobri o próprio Senhor Jesus nas Escrituras. Causa essa mudança de visão. Os olhos são encantados. Esquenta o coração. Na prática, esquenta o coração. Há um episódio de 2 homens, que depois que Jesus tinha morrido, eles estavam caminhando para uma cidade, no caminho de Emaús, 2 discípulos, e o próprio Senhor Jesus aparece para eles, a paisana, disfarçado, eles não sabiam que era o Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai perguntando para eles por que eles estão tristes, eles explicam, a gente achava que Jesus era o Salvador, tal, mas morreu, era o nosso libertador e morreu. Ele fala, mas vocês demoram demais a entender. Diz que ele pega a Bíblia e começa a pregar do Pentateuco, todas as coisas que tinham a respeito dele nas Escrituras. O que diz o texto? Que depois que esses meninos têm esse encontro com Jesus, a partir das Escrituras, eles olham para o outro e falam assim, não esquentou seu coração na hora que ele ia falando? Não dava um negócio aqui, não? A hora que ele ia falando para você, eles falaram, dá demais, porque é isso que a Bíblia tem esse poder. À medida que você tem os olhos desvendados, continua lendo, irmão, continua lendo. Se não desvendou ainda, continua lendo. Continua ouvindo um sermãozinho, pode ser fraco como esse meu aqui, continua ouvindo, porque é o poder de Deus, não é eloquência humana, é o poder de Deus, que pode de repente você falar assim, mas não esquentou o coração, amor? Esquentou, louvado seja Deus, ele se revela e ele pode encantar a mim e os seus olhos. Carlitos, por que a palavra é tão encantada? As maravilhas dela, assim. Porque tudo que a gente tem que nos maravilha é finito. Você compra uma botina nova, ela é nova até você usar a 5ª vez. Você compra uma bolsa nova, ela é nova até suas amigas invejosas verem. Depois que elas viram, já foi. Você compra uma casa nova, ela é boa até a primeira goteira. Você compra uma lancha nova, você vai comprando, mas parece que dá um pico de alegria e depois não dá mais, porque é tudo finito. Eu preciso de alguma coisa infinita, pois a palavra diz, no mesmo Salmo 119, no 96, diz assim, tenho visto que toda a perfeição, coisas belas, tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Louvado seja Deus. A gente está pregando a mesma Bíblia aqui há quantos anos, irmão? A gente pode parar no João 3,16 aqui e começar de novo, ó. 5 sermões em João 3,16, porque ela é ilimitada. Tem mais. E tem mais. Mas a gente precisa terminar. Sobre quem que as Escrituras falam?
Jesus. O assunto da Bíblia, a gente falou até no episódio de Emaús aqui, o assunto da Bíblia é o Senhor Jesus. A gente está falando das maravilhas, desvenda os meus olhos, para que eu contemple, contemplação, as maravilhas da tua lei. Qual que é o assunto da Bíblia? O assunto da Bíblia é Jesus. Ele falou isso, que o verbo estava desde o início, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus é a encarnação da palavra. Ele era o verbo. Então, quando a gente fala de contemplar as maravilhas da tua lei, na verdade, tudo está apontando para Jesus, para que eu e você, que não estamos enxergando a vida muito bem, tenhamos os olhos desvendados pelo próprio Deus e a gente, nas Escrituras, fale, é Jesus. Tem solução. Meu Deus, Ele é Deus. Ele veio. Esse Natal pode ser diferente, porque sempre foi sobre Ele. Qual que é o risco? Meu e seu. Especialmente nessa época de Natal. Eu não vou perguntar se você tem árvore de Natal em casa para não te constranger. Mas às vezes você tem, ou você já viu uma árvore de Natal em casa. E a árvore de Natal, ela tem muitos adereços, muitas luzes piscando na parte de fora dela. Mas dentro da árvore está lá o tronco, está lá a madeira, está lá o madeiro. Esse é o risco da gente se encantar com pisca-pisca, com os adereços do Natal ou da própria vida, porque essas coisas estão escondendo o real sentido do Natal, que é o madeiro, que é Jesus, que veio para morrer por mim e por vocês na cruz do Calvário. Que Ele, pelo poder dele, desvende os meus e os seus olhos para que a gente contemple esse Natal de um jeito diferente, olhando para Jesus. É sobre Ele. Em cada presente, em cada celebração, em cada família, em cada comemoração, hora de fazer as pazes, hora de começar de novo, hora de fazer tudo de um jeito diferente, com os olhos desvendados por Deus. Amém, irmãos?